tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Eis a Questão. O vídeo de hoje é sobre Paulo de Tarso, então bora começar! Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, conhecido como Saulo antes de sua conversão, é uma figura central no cristianismo primitivo. A sua influência perdura até os dias atuais. Nasceu em Tarso, uma cidade da Cilícia, região situada na atual Turquia, por volta do ano 5 depois de Cristo. Embora tenha nascido em Tarso, Paulo possuía cidadania romana, o que lhe conferia certos privilégios e proteções legais em seu trabalho missionário posterior. Sua educação foi marcada pela cultura grega, já que Tarso era um centro de aprendizado influenciado pela filosofia e literatura grega. No entanto, Saulo também recebeu uma formação judaica rigorosa em Jerusalém, sob a tutela do renomado Rabino Gamaliel, um dos principais mestres da lei judaica na época. Isso proporcionou a Saulo um profundo conhecimento das escrituras hebraicas e uma compreensão sólida da tradição judaica, tornando-o um fariseu zeloso e dedicado à lei. Ele inicialmente viu os seguidores de Jesus como uma ameaça à sua fé e ao judaísmo em geral. A Bíblia relata que Saulo foi um dos principais perseguidores dos cristãos em Jerusalém e nas regiões circunvizinhas. Ele estava presente na execução de Estevão, um dos principais mártires cristãos, e estava determinado a erradicar o movimento cristão. A conversão de Paulo de Tarso. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi.
entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você voltasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Atos 9, 3 ao 19. O início do ministério de Paulo. Após sua conversão, Paulo não hesitou em começar a pregar o evangelho em Damasco, surpreendendo a todos com sua mudança radical. Ele, que antes estava determinado a perseguir os seguidores de Cristo, agora se tornava um dos mais fervorosos pregadores da fé que um dia tentou destruir. No entanto, sua pregação provocou grande controvérsia e oposição entre os judeus em Damasco, que planejavam matá-lo. Para escapar desta perseguição, Paulo precisou fugir da cidade, sendo ajudado por outros discípulos que o baixaram pelos muros da cidade em um cesto. Após sua fuga de Damasco, Paulo seguiu para Jerusalém, onde sua chegada causou desconfiança entre os discípulos, que temiam que sua conversão fosse apenas uma artimanha para infiltrar-se entre eles e perseguir os cristãos. Foi Barnabé que interveio a favor de Paulo, relatando sua experiência de conversão e como ele havia pregado ousadamente em Damasco. Apesar da inicial desconfiança, Paulo conseguiu ganhar a confiança dos discípulos em Jerusalém e começou a pregar abertamente sobre Jesus Cristo nas sinagogas, provocando novamente controvérsias entre os judeus helenitas que tentaram matá-lo. Para protegê-lo, os discípulos o enviaram de volta à sua terra natal, Tarso, na Cilícia. Durante os anos seguintes, Paulo permaneceu em Tarso, provavelmente envolvido na pregação do evangelho no fortalecimento das comunidades cristãs na região. Embora esses anos sejam conhecidos como um período silencioso em seu ministério, é possível que Paulo tenha continuado a pregar e ensinar, preparando-se para o chamado maior que Deus tinha para ele. Enquanto Paulo esteve em Tarso, Barnabé foi enviado à cidade de Antioquia para avaliar o progresso da obra de Deus entre os gentios. Ao testemunhar o avanço do evangelho em Antioquia, Barnabé reconheceu a necessidade de ajuda e foi buscar Paulo em Tarso. Juntos, eles ministraram na igreja de Antioquia por um ano inteiro, consolidando o ensino e fortalecendo os novos convertidos. Foi em Antioquia que Paulo e Barnabé receberam uma revelação do Espírito Santo para se prepararem e iniciarem sua jornada missionária, levando o evangelho a regiões ainda não alcançadas pelo ministério cristão. Assim, começou a impressionante jornada de Paulo como missionário e apóstolo, que impactaria profundamente o mundo antigo e moldaria o futuro do cristianismo. Antes de continuarmos falando sobre Paulo, vocês poderiam me dar uma moral e deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e escrever nos comentários ideias de vídeo que vocês gostariam de ver?
Me ajudaria muito. Agora, bora continuar! As viagens missionárias de Paulo. As viagens missionárias de Paulo são marcadas por seu zelo e dedicação em propagar o Evangelho. Ele percorreu vastas regiões do Império Romano, estabelecendo igrejas e fortalecendo os crentes em sua fé. Sua abordagem estratégica e sua adaptação às diferentes culturas e contextos demonstraram sua habilidade como líder e comunicador do Evangelho. Primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo teve início por volta de 44 e 46 d.C., partindo da cidade de Antioquia, uma comunidade cristã diversificada e ativa. Paulo, acompanhado por Barnabé e João Marcos, dirigiu-se inicialmente para a ilha de Chipre, onde pregou em Salamina e Pafos, enfrentando desafios e confrontos com oposicionistas judeus. Em Pafos, um evento notável ocorreu quando Paulo confrontou um mago judeu chamado Bar-Jesus, também conhecido como Elimas, diante do procônsul Sérgio Paulo. Paulo, cheio do Espírito Santo, cegou temporariamente Bar-Jesus, demonstrando o poder de Deus. De Chipre, Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Galácia, onde encontraram receptivamente em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Apesar dos sucessos na pregação do Evangelho, enfrentaram também perseguições e hostilidades, culminando na lapidação de Paulo em Listra. Contudo, Paulo, fortalecido pela fé e pelo amor a Cristo, perseverou, estabelecendo comunidades cristãs nesses locais. Ao retornar a Antioquia da Síria, Paulo e Barnabé relataram as maravilhas realizadas por Deus durante a sua jornada missionária, encorajando assim a igreja em Antioquia. Segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo, que ocorreu entre 49 e 52 d.C., foi marcada por sua separação entre Paulo e Barnabé devido às suas divergências em relação a João Marcos. Paulo então partiu com Silas, visitando as igrejas estabelecidas durante sua primeira viagem. A viagem seguiu em direção à Macedônia e à Ásia, regiões onde Paulo pregou em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Em Filipos, Paulo enfrentou prisão e açoites, mas mesmo assim continuou a proclamar o Evangelho. Em Tessalônica, enfrentou oposição judaica e teve que fugir. Em Corinto, estabeleceu uma comunidade cristã significativa, permanecendo lá por cerca de 18 meses. É digno de nota o encontro de Paulo com os filósofos em Atenas, onde ele proclamou o Evangelho no Areópago, aproveitando a cultura e a religiosidade dos atenienses para apresentar a mensagem cristã. Terceira viagem missionária. A terceira viagem missionária de Paulo ocorreu entre 53 e 57 d.C., iniciando em Antioquia. Paulo atravessou novamente a região da Galácia e a Frígia, fortalecendo as igrejas já estabelecidas. Sua principal estadia
foi em Éfeso, onde permaneceu por cerca de 3 anos, ensinando e pregando o Evangelho. Durante esta viagem, Paulo escreveu várias de suas epístolas, como a primeira epístola aos Coríntios e a epístola aos Gálatas, em resposta a problemas e questões surgidas nessas igrejas. Prisões e morte de Paulo. A vida do apóstolo Paulo foi marcada por diversas prisões devido à sua pregação do Evangelho e à sua fidelidade a Cristo. Uma das prisões mais notáveis foi em Jerusalém, onde ele foi detido pelas autoridades judaicas por causa da sua pregação. Em Atos 21, Paulo é preso no Templo de Jerusalém, após ser acusado falsamente de trazer gentios para o santuário. Ele foi levado pelas autoridades romanas e colocado sob custódia para evitar que fosse linchado pela multidão. Posteriormente, Paulo foi transferido para Cesareia, onde ficou sob custódia do governador romano Félix por 2 anos. Durante este período, Paulo foi mantido na prisão, aguardando um julgamento justo. No entanto, Félix adiou o julgamento em várias ocasiões, esperando por um suborno de Paulo ou de seus amigos. Após a saída de Félix do cargo, seu sucessor Festo também deixou Paulo na prisão para agradar os judeus. Diante da perspectiva de um julgamento injusto em Jerusalém, Paulo invocou seu direito como cidadão romano e apelou para ser julgado pelo imperador romano. Ele foi então enviado a Roma sob escolta militar, onde permaneceu preso por um período significativo. A morte de Paulo marca o fim de uma vida dedicada ao serviço e à propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo as tradições antigas e relatos históricos, Paulo foi martirizado em Roma durante o reino do imperador Nero, por volta dos anos 67 e 68 d.C. Após sua última prisão em Roma, Paulo enfrentou um julgamento onde foi condenado à morte por decapitação, uma forma comum de execução na época romana. Paulo aceitou seu destino com coragem e determinação, mantendo sua fé até o fim. Sua morte foi um testemunho poderoso de sua devoção a Cristo e sua disposição em sacrificar sua vida pelo Evangelho. Embora não haja registros detalhados sobre os eventos exatos que levaram à execução de Paulo, sua morte é reverenciada como um exemplo de fé inabalável e sacrifício pelo nome de Jesus. Suas palavras finais, registradas em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8, refletem sua confiança na justiça de Deus, na recompensa reservada para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Espero que tenham gostado do vídeo. Na tela está aparecendo outro vídeo para vocês assistirem. Até o próximo vídeo. Tchau!